se a pessoa te pedir ajuda, já é difícil ajudar, né? Já envolve uma série de questões aí. A pessoa mesma, ela precisa querer, ela precisa ter muita vontade, ela precisa querer muito essa ajuda. Mas se a pessoa não te pede ajuda, aí é mais difícil ainda. O que eu sempre digo é o seguinte: o caminho mais fácil, talvez, não é fácil, mas talvez seja o melhor caminho, é sensibilizar a pessoa para aquele problema. Então, por exemplo, essa live vai ficar salva lá no seu YouTube. Então, a pessoa sabe que o familiar tem um problema. E aí diz: Olha, eu assisti uma live muito legal. Eu queria que você visse. E daí encaminha o link para a pessoa. Tenta conversar com a pessoa. Olha, eu acho que isso não tá legal, esse comportamento. Vamos ver isso. Eu tô aqui para te ajudar. Você não quer procurar um profissional? Mas muitas vezes a resposta da pessoa é: não, eu tô bem. Tá tudo bem comigo. Você que tá vendo coisa. E a gente chama isso, a gente tem os estágios da mudança em psicologia. A pessoa ela vai passando ali pelos estágios até ela de fato se dar conta do problema. A gente chama isso de pré-contemplação. É quando a pessoa ela não se dá conta que o problema existe. E esse é o pior estágio para a gente tirar a pessoa, sabe? Porque realmente a mudança, é até um clichê isso, mas assim, a mudança realmente começa de dentro. A pessoa tem que se dar conta de que aquilo é um problema. E aí depois ela vai seguindo nos passos para buscar ajuda. Deve ser muito difícil, né, você explicar, porque é difícil, às vezes, você dizer para um amigo sua, um amigo seu, sei lá, que está se contando um lado triste da vida dele, ou uma vontade de separar, uma coisa assim, né, uma insatisfação na relação. Às vezes é difícil você falar, olha, insiste mais um pouco, ou sai fora mesmo e tal, né? Você fica ali pisando em ovos, meio se equilibrando, né, para não, até para não se comprometer muito, porque depois a pessoa volta, separa e volta, e você fica ali queimada naquela Exatamente. amizade. Então a gente fica meio assim, né? Meio inseguro. Eu imagino que deve ser muito difícil você dizer para uma pessoa, olha, o seu medo passou do limite e tal, né? Quando se trata de relacionamentos, eu acho mais complicado ainda. Esse tipo de coisa. Olha, esse relacionamento não tá legal, eu tô vendo, porque é isso que você falou. Às vezes a pessoa volta e aí a situação é, fica bem complicada, né? Do ponto de vista para quem tá ali vendo de É. fora e tenta ajudar, e muitas vezes a ajuda não é bem vista pela pessoa que tá lá dentro. É, quando é assim, uma ansiedade, um medo, eu acho que esse processo de sensibilizar a pessoa através do conhecimento, eu acredito que essa é o melhor caminho assim que eu encontro, sabe? Mostrar para essa pessoa profissionais que falam sobre isso na internet, mostrar vídeos no YouTube, no Instagram sobre isso, para tentar despertar esse insight na pessoa mesmo de que ela precisa buscar ajuda e que ali tem um problema. É mais fácil, né? Quer dizer, é mais fácil. É um caminho mais delicado, mas pode ser frutífero, Sim, né? No sentido da sim. pessoa se tocar. Eu acho que eu estou exagerando mesmo. Eu acho que Sim, porque existe um é processo que a gente despertar chama nela a percepção, né? isso, porque existe um processo que a gente chama de reatância psicológica, que é o quê? Se eu chegar para você e disser, Leda, faça isso, existe uma grande chance de você dizer, eu não vou fazer. Você não manda em mim, É. você não é minha mãe, não tem nada a ver isso que você está me falando. Eu não vou fazer isso. Então, muitas vezes o impulso da pessoa é dizer não imediatamente, só porque você chegou com imposição. Então é muito mais fácil a gente ir pelas beiradas, fazendo a pessoa se dar conta daquilo, tentando mostrar para ela outras pessoas que estão passando por esse processo também, e aí ela vai ter esse despertar, digamos assim, né? Esse insight internamente. E para perder um medo, assim, para fazer cumprir esse ritual de ir se acostumando com aquilo. A rua é violenta, mas se você tomar algumas precauções, se você mudar o horário, se você não for a lugares muito violentos, né? Tem várias maneiras de você tentar dizer para a pessoa. Você não pode dizer para virar para uma pessoa e falar: "Ó, a rua não tem o menor problema, 10 horas da noite, Isso, ok, isso. entendeu? Não, não tenha medo de nada." Não é legal. E as pessoas hoje em dia botam medo na gente em tudo, né? Outro, eu fiquei vendo um vídeo outro dia
no Instagram. Tinha uma pessoa que dizia que o Uber que ela pegou não tinha maçaneta. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, será que eu já peguei um Uber sem maçaneta? Porque eu nunca olhei para a maçaneta do Não Uber. colhei. Aí eu comecei a prestar atenção em todo Uber que eu entrava, se tinha todos tinham maçaneta. Aham. A pessoa realmente Sim, está sim, numa paranoia sim, especial aí, né? Que a gente sim. chama, a gente leigo, chama aí, tá, essa daí está numa paranoia assim. Isso, Porque é claro que pode acontecer de um claro. motorista ou outro. Teve um que chutou, deu um chute numa senhorinha de 68 anos, porque ela comeu biscoito no carro dele e deixou o banco com os farelos. Tá bom? Ele saiu do carro e deu um chute nas costas dela, ela caiu, se machucou. É claro que tem pessoas muito esquisitas mesmo, descompensadas, loucas, sei Lógico. lá como é que chama. Sim, Mas, de modo geral, sim, né, você se comportando mais ou menos dentro do padrão, né, a coisa corre sim, normal, né, sim. natural, não acontece nada. Ninguém fica tirando a maçaneta da porta, Sim, né? sim. Mas tem umas coisas assim, né? Tem a internet, por exemplo, é um foco, um, um recurso maravilhoso, mas que também muito louco, né? Porque fica botando esses medos nas pessoas, né? Exatamente. É isso que eu ia dizer. Isso acaba sendo potencializado pelas redes sociais, pela internet, porque não tem graça nenhuma eu chegar na rede social e dizer, olha, gente, eu peguei um Uber hoje, foi ótimo, foi tudo bem. Né? Tinha maçaneta na porta, eu saí do Uber, o Uber me agradeceu e me deu 5 estrelinhas. Não, essa história não tem nenhuma graça. Então, as pessoas elas contam, obviamente, aquelas histórias que fogem do padrão, aquelas histórias que são disruptivas, mas ninguém chega na internet para falar que a viagem do Uber foi excelente. É meio como os acidentes de avião, né? Voam não sei quantos mil aviões na malha aérea todos os dias e ninguém fica noticiando, olha, hoje 135 aviões pousaram e deu tudo certo com o pouso foi excelente. Então fica parecendo que só cai muito avião, mas na verdade cai pouquíssimo avião, né? Se a gente for ver estatisticamente. A mesma coisa com essas histórias que aparecem nas redes sociais e muitas vezes viralizam. Isso, obviamente, é a minoria. Não é que acontece isso 1 milhão de vezes todos os dias. Infelizmente acontece, claro. Ninguém Sim. está aqui desmerecendo a Não, dor das acontecem pessoas. coisas horríveis Horríveis, todo dia com um terríveis. monte de gente. Sim, Isso é real. Mas não, sei lá, não tem uma visibilidade muito grande, é o que você falou mesmo. Ninguém vai dizer, olha, eu acabei de pegar um Uber e foi tudo ok. Ninguém grava sim, isso. essa história não existe, né? Não é história isso. Isso aí é você falando para sua mãe, para seu marido, É, para sua esposa, ó, cheguei, tá tudo bem, pronto, acabou. É só isso. Isso não é uma história, né? Mas a grande questão é que assim, a gente precisa equilibrar aquilo que é real. A gente precisa equilibrar essa balança risco-recurso. Sim, existe um risco, sim, eu tenho recursos para lidar com isso, e eu vou me precaver desses recursos. Então, por exemplo, se eu entro numa viagem de Uber, eu compartilho com alguém que eu estou no Uber, eu mando os dados daquele Uber para, né, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, enfim, para alguém. Existem precauções que a gente pode tomar, mas a gente não pode deixar de viver. mas até o Uber está tomando precaução, porque tem alguns que têm um código agora. E Isso, você tem entra e ele te código, pede o código. eles estão Quer dizer, ele instalando também tem medo, né? câmeras. Ele também quer se prevenir, quer se Claro, precaver. claro, claro. Eles estão instalando câmeras, né? Inclusive, também já É, tem vários vídeos em redes sociais também mostrando o ao contrário. contrário, a pessoa se Passageiros comportando super agredindo. mal, fingindo, Exatamente, né? Fingindo que está sendo agredida. exatamente. É uma Então, coisa. o Uber também está se protegendo Que agora. maluquice, né? Como é que a gente chegou? A gente está num momento da vida no planeta, né? Muito doida, Muito, não é? As pessoas muito, estão muito descompensadas, estão muito muito. vivendo experiências muito estranhas, tendo emoções muito estranhas, ou Sim, fora do padrão que era, né? sim, Mudou o padrão, não sei, sim, mudou a sim. prateleira, eu falo. Sim, Mudou a mudou, prateleira, porque não é possível, entendeu? Tem mudou. muita loucura, assim, loucura entre aspas, né? Um Isso, modo de falar mesmo. Muita isso. coisa acontecendo que não tinha antes, né? Não. E é um fenômeno tão novo ainda que a gente nem sabe explicar direito o que está acontecendo. É um fenômeno pós-pandemia, de 2020 para cá. O mundo mudou bastante, as coisas mudaram bastante. E
eu brinco, né? Eu sou professora de psicologia. Eu fiz mestrado, fiz doutorado e já tem aí pelo menos uns 10 anos que eu dedico a minha vida a ensinar outros psicólogos. E eu digo aos meus alunos, esse é o momento da psicologia. Aproveitem, né? Porque agora é o boom da saúde mental. Todo mundo só fala de psicologia, todo mundo quer saber se a mãe é narcisista, se o pai é narcisista, se a irmã é borderline, se eu tenho ansiedade. Então todo mundo quer saber disso agora, mas não é à toa que as pessoas querem saber disso. Não é uma mera curiosidade. É porque tá todo mundo sofrendo de alguma maneira. O sofrimento aumentou muito. As pessoas realmente elas não estão com a saúde mental delas em Não, dia, não, né? Seja não por medo, estão. seja por ansiedade, seja por, enfim, por várias outras questões. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!